E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar de um assunto que pegou muita gente de surpresa, mas que lá na Europa já virou notícia grande. A gente está acostumado a ver brasileiro brilhando nos maiores palcos do futebol mundial, mas tem horas que aparece uma atuação que para tudo. E foi exatamente isso que aconteceu na última rodada da Champions League. O nome da vez é Gabriel Sara. E se você ainda não acompanha a carreira dele, pode ser que depois desse vídeo você vá correndo pesquisar, porque o que ele fez contra a Juventus foi absurdo. Antes de tudo, vamos contextualizar o jogo. Galatasaray contra a Juventus. Champions League. Você já imagina o peso disso, né? A Juventus não é qualquer time, é um dos clubes mais vitoriosos da história do futebol europeu, com títulos italianos aos montes, ídolos imortais, tradição de décadas e décadas. Jogar contra eles já é difícil, ganhar já é raro. Ganhar com goleada, então, é coisa que não acontece todo dia. Pois bem, o Galatasaray foi lá e fez 5-2. 5-2, numa noite de Champions, contra a Juventus. Deixa isso cair na cabeça por um segundo. E quem estava no meio de tudo isso? Gabriel Sara. O brasileiro foi um dos grandes protagonistas da noite, e deu para ver isso desde o começo do jogo. Logo no início, ele apareceu com frieza, categoria, aquela calma de jogador que não sente o momento, e abriu o placar. Gol de quem está dentro do jogo desde o primeiro minuto, de quem entende o que precisa fazer e faz sem hesitar. Mas o gol, por mais bonito que seja de comentar, não foi nem a parte mais impressionante da atuação dele. O que chamou a atenção de quem assistiu foi a forma como Sara conduziu o jogo. Ele não ficou só esperando a bola aparecer no pé. Ele foi buscar, pressionou, organizou o meio-campo, deu opções para os companheiros, chegou na área, arriscou, distribuiu. Foi um dos jogadores que mais tocou na bola, um dos que mais criou situações de perigo. A imprensa europeia não demorou muito para notar. Depois do apito final, jornais, portais e programas esportivos de vários países destacaram o brasileiro como um dos destaques da partida. Não foi elogio vago, não. Foi análise mesmo. Apontaram o gol, a movimentação, a influência ofensiva, o quanto ele foi importante para que o Galatasaray chegasse a esse placar histórico. Em algumas análises táticas que circularam depois do jogo, Sara apareceu entre os melhores em campo, e isso em uma partida que tinha jogadores de altíssimo nível dos dois lados. Agora, quem é Gabriel Sara? Porque tem bastante gente no Brasil que ainda não acompanha de perto a carreira dele, e vale contar um pouco da história. Sara é um meia paulistano, que passou por categorias de base de times brasileiros e foi construindo o caminho dele com muita consistência. Ele não é daquele tipo de jogador que explodiu cedo, virou capa de revista aos 17 anos e sumiu. Pelo contrário, ele foi crescendo no ritmo dele, evoluindo, se profissionalizando, até que chegou na Europa pelo Norwich, na Inglaterra. Ficou alguns anos lá, mostrou serviço, e quando o Galatasaray bateu na porta, ele foi para a Turquia sem medo. E a Turquia, que muita gente olha de canto, tem se transformado num campeonato bastante competitivo, com clubes que estão investindo sério e que participam da Champions e da Europa League regularmente. O Galatasaray é um desses times que acordaram de vez para a competição continental. Sara chegou lá e foi crescendo junto com o time. Virou titular, virou peça importante e agora está vivendo o melhor momento da carreira dele. Uma noite como essa contra a Juventus na Champions é o tipo de coisa que define trajetória, é o tipo de jogo que fica marcado. E tem um ponto que a gente não pode deixar de falar. Esse negócio de brasileiro dominando o futebol europeu não é coincidência, não é sorte e não é modinha, é uma tendência que só cresce. Vinícius Júnior decidindo no Real Madrid, Rodrigo sendo peça essencial, Endrick chegando com tudo, Estevão e por aí vai. São jogadores de geração diferente, de posições diferentes, de perfis diferentes. Mas todos têm em comum aquela coisa que o futebol brasileiro coloca na veia: criatividade, coragem de pegar a bola, vontade de resolver o jogo. A imprensa europeia tem levantado essa questão com frequência. Como o Brasil continua produzindo tanto jogador de qualidade, mesmo com tudo que a gente enfrenta aqui dentro? E a resposta não é simples. É uma mistura de talento natural, formação de base que ainda funciona em muitos clubes e uma cultura de futebol que está no sangue do povo.
A gente cresce chutando bola na rua, na quadra, na praia. O futebol no Brasil não é só esporte, é idioma. E Sara é mais um produto disso. Um meia moderno, que pensa rápido, que transita bem entre diferentes funções dentro de campo, que marca quando precisa e cria quando tem espaço. O tipo de jogador que treinador europeu valoriza hoje em dia. Agora, claro, a pergunta que fica no ar é sobre a seleção brasileira. Toda vez que um jogador começa a brilhar em jogo grande na Europa, a torcida começa a cobrar convocação. E faz sentido. Atuações assim não passam despercebidas para a comissão técnica. Jogadores que decidem em Champions, que aparecem em análises internacionais, que são destaque contra times históricos, entram no radar. Sara ainda não é um nome fixo nas listas de convocação, mas depois de noites como essa, a discussão vai aparecer, e vai aparecer com força. O futebol muda rápido. Um jogador que hoje é desconhecido para grande parte do público brasileiro pode virar assunto nacional em questão de semanas, se continuar nesse nível. E Sara parece estar no caminho certo para isso. Então é isso, galera. Gabriel Sara fez história numa noite de Champions, jogou com personalidade contra um dos times mais tradicionais do mundo e colocou o nome dele em evidência lá fora. O Brasil mais uma vez aparece nos holofotes do futebol europeu e desta vez foi pela Turquia que a bandeira tremeu. Comenta aqui embaixo o que você acha. Você conhecia o Sara? Acha que ele merece uma chance na seleção? Bate esse papo com a gente nos comentários. E se você curte acompanhar os brasileiros que estão fazendo história no futebol europeu, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana tem história nova para contar. Até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!